Bom, realmente essa é uma das perguntas que eu mais recebo por aqui, tá? Qual que é o nível de inglês que eu preciso de ter para ser aprovado, ou então para pelo menos que o inglês não seja a barreira determinante para eu ser aprovado ou não em uma vaga quando eu for aplicar para vagas no exterior, né? Bom, qual que é esse nível de inglês? Para quem não me conhece, meu nome é João Pedro Barreto e eu trabalho com marketing para os Estados Unidos. Já tem alguns anos isso. Trabalho para uma empresa do exterior, uma startup lá de Boston, e atualmente eu também estou fazendo algumas entrevistas buscando pessoas para trabalhar no meu time. Então, a questão toda é a seguinte, eu tenho bastante experiência para falar sobre isso. Não sou nenhum guru de internet, nenhuma pessoa que está tentando te vender algum curso aí aleatório ou com promessas absurdas, então tenho que te falar a verdade. E a verdade é que existe sim um nível mínimo de inglês que você precisa para ser aprovado. Não dá para você querer realmente trabalhar para essas vagas no exterior se você não tem nenhum inglês no seu vocabulário, tá? Você realmente precisa de ter ali pelo menos um mínimo, que é isso que a gente vai discutir aqui, né? Qual que é esse mínimo que eu preciso? E bom, se você já pesquisou um pouco mais sobre esse assunto, né, provavelmente você sabe que existem alguns níveis de inglês, né, que são conhecidos por aí, né? Existem algumas escalas que as pessoas utilizam para determinar qual que é o seu nível de inglês. Essa daqui é uma das mais famosas delas. Então a gente tem A1, A2, B1, B2, C1, C2 e vai basicamente só aumentando ali o nível, né? Então, ó, iniciante, básico, intermediário, intermediário avançado, avançado e proficiente. Eu pessoalmente não gosto dessas escalas. Eu não acho que elas ajudam muito, acho que é muito difícil de você realmente conseguir cravar quem está em cada um desses passos. E eu vejo poucas empresas realmente exigindo algum certificado de que você está no B1, ou então no B2, ou no C1. Na verdade, as pessoas não querem saber exatamente qual que é o nível de inglês que você tem. O que elas querem saber é, você consegue se comunicar, expor suas ideias, conversar com o time? Bom, se você tem isso, geralmente é mais do que suficiente para você ser aprovado. No time que eu trabalho atualmente, a gente tem tem pessoas de 3 países. Tem pessoas da Turquia, tem pessoas do Brasil e tem pessoas dos Estados Unidos. E o que você percebe é que, realmente, quem não for dos Estados Unidos não vai ter aquele inglês de nativo. Só que você não precisa disso para se comunicar. Você precisa de realmente ser capaz de expor suas ideias e ser capaz de realmente ter uma reunião, conversar com pessoas, explicar o que você tem na sua cabeça, sem que as pessoas realmente achem aquilo muito, às vezes muito estranho, às vezes não consigam entender direito por causa do seu vocabulário, às vezes você ficou travando demais na hora de explicar. E é claro que quanto melhor for seu nível de inglês, você consegue se destacar mais também. Então, geralmente as pessoas que são promovidas ou que realmente têm mais espaço nessas empresas são as pessoas que têm um nível de inglês mais elevado. Não significa que você precisa ter um nível de inglês muito elevado para entrar. Às vezes, se você entrar numa vaga um pouco mais iniciante, onde você vai ter contato, às vezes, até com pessoas basicamente só do seu país, pode ser que realmente o nível de inglês que você precise seja bem mais baixo do que para outras vagas. Claro, uma pessoa que acabou de entrar num time, né, um estagiário do time, não faz sentido que ela precise do mesmo inglês de um CEO do time, por exemplo. Claro que elas têm demandas diferentes e o dia a dia delas vai ser diferente. Bom, basicamente eu tenho pra mim que existem 5 níveis que você precisa conhecer e que basicamente você consegue se encaixar em cada um desses níveis e ver qual que é realmente o inglês que você precisa para trabalhar para fora. Basicamente, começa num nível iniciante. Alguém que acabou de começar a aprender inglês, a pessoa tem ali o vocabulário muito limitado, ainda tá aprendendo os verbos. Qualquer pessoa que começou a aprender inglês pra mim, ela entraria num nível ali de básico. Depois de algum tempo estudando, passado de alguns meses, algumas semanas, você consegue migrar para um nível de intermediário. No nível intermediário, você já tem ali alguma desenvoltura na conversa. É claro que você não vai saber falar todas as palavras, mas você já consegue construir frases que não vão estar mais gramaticalmente erradas. Você já conhece um pouco mais palavras realmente da língua inglesa. Esse seria um nível intermediário. A partir daí, qualquer pessoa dos outros 3 níveis que eu vou comentar são já pessoas aptas a aplicar para vagas no exterior. Esses 2 níveis eu acho um pouco baixo ainda, tá? E eu falo isso não é por mal, é porque, como eu disse, eu vivo a realidade disso todos os dias. E você vê que tem pessoas que ainda estão nesse nível um pouco mais básico e elas não conseguem falar coisas que elas sabem. Então você tem um conhecimento ali, por exemplo, no nosso caso aqui, né, de marketing digital, mas na hora que você é perguntado sobre isso, muitas dessas pessoas não conseguem falar, não conseguem realmente expressar suas ideias. Apesar de que no nível intermediário elas já conseguem ali formular frases, às vezes até ter uma conversa num nível um pouco mais baixo, mas elas não conseguem realmente mostrar a autoridade que elas têm
naquele assunto. Passado do nível intermediário, a gente tem o nível profissional. O nível profissional, basicamente, é o que você precisa para conversar com as pessoas, é o nível que você precisa para escrever direitinho ali quando você for mandar uma mensagem para elas dentro de um grupo, por exemplo, da empresa. É um nível que você consegue sentar ali com o seu gestor, frente a frente, e trocar uma ideia, falar sobre um projeto, falar sobre o produto, explicar o que você fez, quais que são os próximos passos. Isso daqui já é um nível profissional, é o que você precisa realmente para entrar nesse tipo de empresa. Como eu disse, existem vagas e vagas. Tem vagas que, às vezes, com menos do que isso você consegue, tem vagas que com mais do que isso, às vezes até mais do que isso, não vai ser suficiente. Mas, de maneira geral, generalizando aqui, a gente tem que isso seria o que você precisa de ter conhecimento de inglês para ser aprovado para esse tipo de vaga. Depois do profissional, a gente ainda tem a pessoa que é fluente. Mais do que profissional, mais do que realmente conseguir comunicar-se dentro de um ambiente de trabalho, essa pessoa também consegue ir além disso. Então você consegue conversar com ela sobre outros assuntos, você consegue pegar assuntos que não são relacionados e correlacionar eles, fazer estruturas de frase mais complicadas, realmente explicar tudo que você tem para falar e ficar num nível como se fosse a língua materna, né? No nosso caso aqui, o português. Então assim, quando você chega nesse nível, quando você já tá realmente, para você não importa mais se você tá conversando em português ou inglês, esse é um nível que você já atingiu ali uma certa fluência, né? Você já tem realmente um nível que eu considerei aqui como fluente, que seria o nível 4 dessa nossa escala. E o último nível seria realmente se a pessoa for nativo. E o que é bem difícil pra gente entender às vezes, pra quem não tá trabalhando com isso, é que o nativo vai ser praticamente impossível de você atingir como uma pessoa que nasceu fora do país. Qualquer pessoa que a gente veja na televisão que veio de outro país, sei lá, pega qualquer referência que você tem aí de pessoas que falam português, mas não com português nativo. Você sabe que ela não fala português nativo. Você sabe que ela tem ali a sua fluência, ela consegue desembolar sobre vários assuntos. Já foi na televisão, às vezes tem alguns vídeos dela por aí na internet, não sei onde você conheceu essa pessoa que você tá pensando, mas basicamente essa pessoa, ela sempre vai ter ali algumas marcas que você vê que ela não é uma pessoa nativa. E provavelmente, quando você trouxer ali algumas gírias ou então alguns jargões muito específicos, essa pessoa não vai conseguir entender e vai te perguntar de novo, enfim, e tá tudo bem. Só que o nível nativo é realmente, geralmente, mais reservado aí para as pessoas que nasceram naquele país e que realmente conseguem transitar entre essas línguas sem nenhum problema, sem nenhuma alteração. Então, dito isso, é possível que você consiga ver vídeos, consiga escutar músicas, entender tudo que tá acontecendo e ainda assim não ser nativo. Nesse nível você pode ser fluente, por exemplo, talvez. O que importa em relação a isso não é você realmente determinar ali qual que é o meu nível de inglês. Será que eu preciso estudar mais para realmente ser aprovado ou não? A verdade é que não importa tanto. O que você tem que fazer é começar a aplicar para essas vagas, fazer as entrevistas e aí você vai se desafiar e ver qual que é o seu nível de inglês na prática. Se você consegue se explicar, se você consegue contar o que você fez, contar o que você está fazendo e contar o que você vai fazer, geralmente é isso que você precisa de nível de inglês para ser aprovado para uma vaga dessas remota, trabalhando de casa para os Estados Unidos, por exemplo, ou então para outros países. Esse é o nível de inglês que você precisa para ser realmente aprovado. De novo, depende das vagas. Tem vaga que é mais júnior e que você precisa de menos inglês, tem vaga que você vai precisar de mais. Mas o inglês profissional, geralmente, é o que você precisa. Fechou? Se você tem dúvidas em relação a isso, trabalhar pra fora, trabalhar com marketing digital, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo nos próximos vídeos. Fechou? Um abração e até a próxima.